Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Fique de pé mais um minuto em nome de Jesus. É realmente um minuto, prometo. É 2? Não, 1 minuto. Em nome de Jesus, eu quero agradecer você que nos visita. Sinta-se à vontade. Aquela ali é a Mari? Seja bem-vinda, Mari. Em nome de Jesus. Irmãos, eu queria que você saísse do seu lugar. Dentro de 1 minuto, desse um abraço do maior número de pessoas possível. Declare uma palavra de bênção sobre eles, em nome de Jesus. Que nós sejamos abençoados no Senhor. Sejamos abençoados pelo Senhor, diante do Senhor. Receba o abraço. Sinta-se em casa, sinta-se amado. Sinta-se respeitado neste lugar, em nome de Jesus. Essa casa é sua. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Glória a Deus, amém. Sobre sua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Aleluias. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito feliz de ter vocês aqui. Que vocês sintam-se em casa. Sintam-se na casa do Pai. Se a casa é do Pai, o Filho fica à vontade. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos em uma série de mensagens. Estamos falando sobre raízes, né? Estamos falando sobre como nós estamos firmados no Senhor. E também como nós deveríamos, ou como nós devemos estar firmados no Senhor. Nós ouvimos aqui algumas palavras que foram chave no nosso coração, que entrou como uma flecha, que foi plantada como uma semente. E eu queria hoje contribuir com esse tema. Vai lá, Paulinha, vai lá e brilha. Contribuir com esse tema, contribuir com esse tipo de mensagem, para que você seja encorajado, para que você tenha no seu coração o que e o porquê e o como se tornar um cristão, se tornar um crente enraizado. Amém? A raiz, o que é uma raiz? Vamos pegar tudo que já foi dito aqui. Raiz é uma parte de uma planta, de uma árvore, vamos usar uma árvore, em que primeiro ela dá o firmamento, ela dá o sustento, ela dá o alimento, ela dá a vida para aquela planta. E nós, como filhos de Deus, nós temos as nossas raízes enraizadas no Senhor. Ou pelo menos deveria, dona Geni? Nós temos. Só que o que eu faço para que as minhas raízes se aprofundem mais? O que eu faço para que a minha vida seja verdadeiramente enraizada no Senhor? Para que o Senhor possa me ajudar a crescer, me ajudar a fortalecer e me ajudar a frutificar. Coloque isso no seu coração, Qual que seria o tema? Eu até coloquei, mas acho que eu coloquei só no computador. Mas o que seria o tema dessa mensagem? Certo? Frutificar, e ser forte, ser enraizado e frutificar. Nós somos considerados, ramos, e quem frutifica em uma árvore são os ramos. O tronco por si só, não sei a jabuticaba é diferente, ela dá ali para todo lado, mas é os ramos. São os ramos, dona Geni? Ela acha legal. Então, meu irmão, eu queria que você pensasse da seguinte forma: como é que você tem se enraizado? Essa é uma pergunta para você. Como você tem se enraizado? E da forma que você tem se enraizado, você tem sido forte, e você tem sido firmado, e você tem sido capacitado a dar frutos? Essa é uma pergunta que eu quero que você responda. Como você se enraiza? Como você cria raiz? Como você se aprofunda? Como você se firma? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Jeremias 17. Em Jeremias 17.
Jeremias 17, 7 e 8. Você que trouxe sua Bíblia, abra aí. Você que não trouxe, acompanhe aqui, ó. Jeremias 17, 7 e 8. Amém? Enquanto você abre aí, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez me achego diante de Ti, te pedindo, Senhor, que faça de mim um instrumento, Senhor, nessa noite, e que eu venha falar não de mim mesmo, que eu venha falar do Espírito, mas também que os meus irmãos não ouçam deles mesmos, mas ouçam do Espírito, e que nós possamos sair daqui cada vez mais enraizados no Senhor. Amém. A palavra de Deus diz assim em Jeremias 17, 7: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas que se estendem em suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Esse é a característica de um homem, segundo o que a palavra diz, um homem enraizado, um homem que tem as suas raízes no Senhor, um homem que sabe onde ele está, sabe aonde ele precisa chegar e principalmente ele sabe como ele precisa chegar. A palavra de Deus diz que aquele homem, ele é como a árvore, né? Eu tinha até uma imagem que eu tinha colocado ali, mas depois eu coloco lá. Fael, se você conseguir, vai lá em imagens e representa lá, você vai ver lá a fotinha. Eu não sei se vai dar para ver porque fica meio escuro, mas assim, imagine você aí, uma árvore bem grande, né? Lá no centro de Araguari tem uma coresmeira, ela é grandona, que tem mais raiz do que folha. Fico imaginando uma raiz de uma planta daquele jeito, cheio de raízes. Só que essas raízes, elas não estão em um lugar seco, elas estão em um lugar onde existem águas em abundância, onde flui águas, onde a água flui, vai fluindo, onde a água é límpida, onde a água é cheia de vida. Essa é o que se espera de um crente que tem a sua confiança no Senhor. Irmãos, nós podemos chegar aqui todos os dias e nós podemos falar assim: eu confio no Senhor, eu confio em Deus, só que eu não confio na sua palavra. Estranho, né? Eu confio em Deus, eu confio no Senhor, eu sei que Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas eu não confio nele. Por que eu não confio nele? Como o Rafael disse, né? Quem que é o patrão dele? É Deus. Se Deus é o patrão dele, é porque ele confia nele, né? Nós vimos aqui, a dona Gini ministrou, não sei se foi, acho que sim. Uns confiam em homens, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. Então tudo que pode vir para nós, tudo que pode vir contra a nossa vida, ela pode vir e ela virá, meu irmão, porque as dificuldades, elas existem. Nós hoje estamos vivendo momentos de alegria, amanhã podemos não estar tão alegres, mas o que acontece? Nós não mudamos quem nós somos por causa das circunstâncias. Só que nós só vamos conseguir não sermos abalados pelas circunstâncias se verdadeiramente estivermos enraizados no Senhor, se verdadeiramente confiarmos no Senhor como o nosso Deus, de confiarmos que o Senhor, Ele é a nossa fonte de vida. Se confiamos no Senhor que Ele é a nossa fonte de vida, pode vir e virá as tribulações, e virão as dificuldades, virão assim os momentos de sequidão, mas permaneceremos. Sabe por quê? Nós falamos aqui, eu não sei quem ministrou, que as águas, né, as raízes, elas procuram as águas, elas vão se aprofundando cada vez mais, não é porque elas querem ir simplesmente mais fundo, é porque elas sabem que quanto mais fundo elas estiverem, mais água, mais vida para elas vão encontrar. Quanto mais água, quanto mais profundo, quanto mais ela buscar a água, mais vida ela vai ter, mais vida ela vai conseguir ter, mais frutos ela virá, mais linda, mais verde ela estará. Então nossa vida precisa estar como se estivéssemos plantados junto à ribeira, junto ao manancial de água. Nós sabemos que a palavra de Deus é que é o nosso manancial. Nós sabemos, meu irmão, que a nossa vida, como somos, define quem seremos. Quem somos hoje define quem seremos no futuro. Amém ou não amém? As nossas decisões de hoje, elas interferem no futuro.
Aquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer hoje, os hábitos que eu tenho hoje ou os hábitos que eu não tenho hoje, eles vão interferir no meu futuro. Se eu tenho um hábito de alimentação saudável, eu terei um resultado diferente de quem não tem hábitos de alimentação saudável. Se eu faço exercícios físicos regularmente, eu terei resultado de quem não faz exercícios físicos regularmente. Vocês sabem que nós estamos jogando futsal, né? Tem uns irmãos aí que eles podem correr 3 horas, que eles não cansam. Eles ficam ali. Por quê? Porque eles têm hábitos de praticar esporte. Rafael mesmo pode correr 3 horas seguidas, e eu corro 5 minutos, já estou pedindo Deus para me ajudar. Não é não, pastor Fabiano? A gente que fica muito tempo sem correr, sem jogar bola, na hora que vai, por quê? Porque as nossas decisões no passado, um passado talvez recente ou um passado mais distante, nós mudamos os nossos hábitos. E quando mudamos os nossos hábitos, muda-se como que a gente vai lá para frente. Meu irmão, então eu quero que você coloque no seu coração: os hábitos que você tem hoje, eles vão definir em quanto tempo você será um cristão verdadeiramente enraizado. De verdade. Eu vou perguntar uma coisa para você, você não me responde, você responde para você mesmo. Qual é o tempo que você tira com você e Deus? Qual é o tempo diário que você tira para você orar? Qual é o tempo diário que você tira para você adorar? Qual que é o tempo diário que você tira para falar com Deus? E aí eu tenho certeza que uns vão pensar: nossa, eu estou falho nisso, eu posso melhorar, eu preciso melhorar. Outros vão dizer: eu ainda estou avançando. Alguns vão poder dizer: eu tenho 1 hora todos os dias na presença de Deus. E aí eu vou olhar para você, e você vai olhar para você mesmo, e você vai responder novamente para você: o tanto que você busca a Deus é o suficiente? É o suficiente para quando, aonde e pelas circunstâncias você precisar de uma resposta de Deus e ela ser mais rápida ou mais demorada? Porque pensa comigo, se você está próximo de alguém, se você é íntimo de alguém, se você tem relacionamento com alguém e você precisa desse alguém, será que esse alguém vai demorar em te responder ou esse alguém vai te responder rápido? Irmãos, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, ele não é diferente do relacionamento que você tem com seus amigos. Quantos aqui tem mais amigos? Todo mundo tem amigo, né? Todo mundo. O nosso relacionamento com Deus, ele é bem parecido com o relacionamento que você tem com seus amigos. Quantos de vocês tinham um amigo que no ano passado vocês conversavam bastante? Quase todo dia vocês falavam um com os outros, quase todos os dias vocês trocavam uma conversa, e hoje você olha e fala: nossa, tem tempo que eu não falo com fulano. Será que fulano ainda lembra de mim? Eu faço isso, eu passo essa pergunta: será que fulano ainda lembra de mim? E Deus não é diferente. Sabe, nós precisamos estar confiando no Senhor e plantados junto ao ribeiro. Mas nós só vamos fazer isso se nós tivermos uma vontade e uma procura para isso. Você só será enraizado, meu irmão. E quando eu falo enraizado, eu não estou querendo dizer para você que você vai, literalmente criar raízes em um lugar e que você não vai fazer mais nenhuma outra coisa. Não é isso. Eu estou dizendo o quanto é você. O pastor Oswaldo esteve aqui na semana passada, semana passada, né? Já é domingo, na sexta, e ele falou um negócio seguinte, que a gente sempre fala: nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência terrena. Vocês sabiam disso, né? Somos um espírito que temos uma alma e habitamos um corpo. Então, tudo que você fala, tudo que você pensa, deveria ser primeiro o seu lado, a sua parte, o seu espírito falando. Sabiam disso? Você que conhece isso, que você que já sabe que você é um ser espiritual, você deveria cuidar mais das coisas espirituais do que das coisas terrenas. Dona Geni, precisamos mais cuidar do nosso espírito do que às vezes dos nossos negócios. Precisamos cuidar mais da nossa alma e do nosso espírito do que às vezes do nosso lazer, das nossas vontades. Precisamos mais cuidar da nossa vida com Deus do que qualquer outra coisa. E aí eu queria só te encorajar com 2 coisas, com 2 pontos. Eu queria que você abrisse também comigo aí em Colossenses 2. Vou abrir aqui, se você quiser abrir também, fique à vontade. Colossenses 2.
Colossenses 2, 6 e 7 diz assim, ó: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como se fosses instruído, crescendo em ações de graça. Deixa eu ver se eu acho uma outra versão aqui. Aqui, eu gosto dessa aqui. Tendo sido alicerçados e edificados nele, firmado na fé, como instruídos para que transbordem em ações de graças em Deus. Irmãos, a primeira coisa, se você quiser, talvez você não tenha esse hábito, mas se você estiver anotando aí, anote. 2 coisas que você precisa, são 3, a terceira vai ficar lá para dia 3, que eu vou falar dela. Mas são 2 coisas que eu quero falar hoje, para que você tenha condições de se enraizar e nada que possa vir contra você te aflinja e te tire da presença de Deus. Primeira coisa, se você quiser anotar, se você for daqueles que anotam, primeira coisa, eu preciso ter um tempo de qualidade com Deus. Certo? Tempo de qualidade. O que é um tempo de qualidade? Irmãos, eu não estou dizendo para você que você precisa ficar 2 horas orando ao Senhor. Na verdade precisa, mas não quero que você faça isso agora. Mas eu quero que você saiba que 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, todos os dias vai mudar a sua vida. Aí, eu estava fazendo algumas experiências esses dias, porque eu falo para o Senhor: Senhor, eu quero te servir, eu quero te buscar, quero ter tempo de qualidade com o Senhor, e eu quero saber quando é que isso vai ser melhor para mim. Estranho falar isso, Mas sabe quando eu falo que ser melhor para mim, o que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte: há algo e o tempo e um lugar onde que eu não vou me desanimar, onde eu não vou perder a minha fé, eu não vou perder o meu foco, e que eu vou conseguir tirar um tempo de qualidade todos os dias com Deus. Aí eu tentei fazer de madrugada, aí eu fiz numa viração na tarde, e eu estou fazendo agora um terceiro teste para ver qual é o melhor momento para isso. E tem alguns meses que eu estou fazendo isso 15 para meia-noite, até meia-noite e 15. Sabe por quê? Porque eu estou falando para Deus, eu preciso ter intimidade, preciso ter comunhão, eu preciso me achegar diante do Senhor, porque quanto mais perto do Senhor, mais perto da sua glória eu estou, e é isso que eu desejo. Quanto mais enraizado, mais perto do Senhor. E eu falei: olha, eu quero te entregar os meus últimos minutos e os meus primeiros minutos. Eu falo meus últimos minutos porque comecei de noite, então sempre será meus últimos minutos e meus primeiros minutos. Mas, irmãos, você precisa ter um lugar, você precisa ter uma hora específica para isso. Antigamente a gente falava, antigamente não, a gente fala até hoje, o nosso devocional, nosso momento de devoção com o Senhor. Irmãos, isso não quer dizer que precisa ser de cedinho, a primeira coisa que você faz, mas precisa ser, irmãos, com hábito. Vocês sabiam, que você precisa de 21 dias de forma ininterrupta para começar um novo hábito? Vocês sabiam disso? Se você quer caminhar todos os dias, vença o 21º dia. Você quer ler todos os dias? Vença o 21º dia. Você quer orar todos os dias? Vença o 21º dia. O seu espírito, o seu corpo, a sua mente, ela vai tratar de forma diferente as coisas depois que gerou um hábito em você. Tem um livro muito legal, chama 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. E um dos hábitos, não sei se alguém já leu esse livro, é constância. Ser constante. Irmãos, nós pecamos muito porque às vezes somos inconstantes. E a Bíblia diz que o homem constante... O que a Bíblia diz, o homem constante, Dona Geni? Esqueceu? O homem constante é como uma folha jogada ao vento. Vai para um lado e vai para o outro. O homem que não termina o que começa é um homem inconstante. O cristão que é inconstante é um cristão que o vento da dificuldade joga ele para um lado, joga ele para o outro, bate ele na parede, bate ele de cá, e ele não está enraizado porque às vezes não é constante. E eu queria muito, meu irmão, encorajar você a colocar no seu coração o desejo de ser enraizado, o desejo de ser constante, o desejo de buscar uma vida de entrega ao Senhor. Não adianta eu querer fazer as mesmas, ter resultados diferentes. Albert Einstein diz isso, Não adianta eu querer resultado diferente tendo os mesmos hábitos. Não adianta eu querer o poder de Deus sobre a minha vida se eu não oro, se eu não medito, se eu não intercedo, se eu não jejuo, se eu não faço algo que me aproxima de Deus.
E aí nós poderíamos falar várias outras coisas, várias coisas sobre enraizados. Mas se nós não tivermos as nossas raízes na palavra de Deus, tudo que nós fizermos vai passar. Tudo que nós fizermos. Irmãos, eu não sei se a maioria aqui lembra, no início do ano, no primeiro mês deste ano de 2023, nós lemos todo o Novo Testamento em 30 dias. Dona Geni lembra. Eu sei que a Dona Geni, eu tenho certeza que lembra. Nós lemos todo o Novo Testamento em 30 dias. Cara, e assim, a gente tinha uma brincadeira, se você... Não é, desculpa, o WhatsApp não é igual o Instagram, igual o Telegram, né? Telegram você pode voltar atrás e você vê as coisas. Lá no nosso grupo, até hoje eu ainda tenho, a gente tirava fotinha da nossa listinha no dia que a gente tinha terminado de ler ali aquele monte de coisa e postava, por quê? Um para encorajar o outro. Eu te dizer isso por quê, meu irmão? Até tive um irmão que falou assim: Júlio, eu não gosto disso não, porque a gente está lendo muito rápido e a gente não está absorvendo. Só que eu falo para vocês, muitas pessoas romperam o 21º dia por causa dessa loucura que nós fizemos. Assim, tinha que ler muito mesmo, meu irmão. Era 4, 5, 6 capítulos por dia. E você tinha que ler dentro do dia, porque no outro dia, se não ler, se acumulava. E nós conseguimos, todos nós que dispusemos a ler a Bíblia, o Novo Testamento todo nos 30 dias, nós lemos. E desse evento, desse momento que nós fizemos, nós temos aí testemunhos de pessoas que falam: Júlio, eu não consigo mais não ler a Bíblia durante o dia, passar um dia sem ler a Bíblia, porque eu criei raiz na leitura da Bíblia. Irmãos, não vamos romper, nós não vamos ter hábitos novos, nós não teremos coisas novas se continuarmos fazendo a mesma coisa. Júlio, para mim é muito difícil, por isso, tem um monte de coisa que a gente pode falar que é difícil. Tem uma irmã na nossa igreja, chama Lília Reis, filha da Dona Geni. A maioria dos irmãos não conhece, ela mudou daqui antes da gente abrir a igreja, mas ela está lá no grupo, de vez em quando ela manda uma mensagem para nós, ela vai ver essa filmagem. A Lília tem duas filhas na adolescência de criança, sabe? Aquelas ali que vira a casa inteira durante o dia. E ela brincava assim: olha, eu tenho que ler de madrugada, depois da meia-noite, porque as minhas meninas dormiram de lá. Mas ela não deixou de ler nenhum dos dias. Por quê? Porque ela sabia que aquilo era importante. Então nós geramos em nós uma constância. E é isso que eu quero que você coloque no seu coração. Meu irmão, faça algo que seja diferente. Eu estou falando isso para pessoas que eu creio que são pessoas enraizadas. Eu estou falando isso aqui para pessoas que, se você está aqui, irmãos, neste calor todo, nesse suador que nós estamos, o Senhor vai nos dar vitória. Nós vamos colocar o climatizador aqui em muito pouco tempo, amém? Mas ainda é quente demais, né? O ventilador que os dois ali nem roda, nós vamos ter que dar um jeito. Mas se você está aqui é porque você é enraizado. Só porque nós temos que entender que é diário. Se nós desviarmos a nossa visão para um lado ou para o outro, nós podemos perder isso. Nós podemos tirar isso de nós. E o mais importante, você precisa ser um encorajador de outras pessoas. Você precisa ligar para o irmão que hoje não veio e falar: irmão, não te vi essa semana. Nossa, passar uma semana sem te ver é muito ruim. E é verdade, eu não gosto de passar uma semana sem ver vocês. Não gosto, quando às vezes um não vem, eu dou um jeito de ver, de ligar, de falar alguma coisa, porque é importante, certo? Então olha só, se a gente for pegar lá na Bíblia, Jesus, ele orava muito. Então nós temos que nos espelhar em Jesus, né? Se Jesus orava, Jesus sendo 100% Deus e mesmo assim 100% homem, ele tinha necessidade de orar. Se você vesse toda hora que Jesus podia, irmãos, ele dava um pedido para ir orar. Curava alguém, dava um pedido e orar. Multiplicava os pães, dava um pedido e orar. Ele ficou 40 dias e 40 noites orando para estartar seu ministério. Então Jesus é o melhor exemplo que nós temos de uma vida de oração te gera frutos, gera raiz em você. Então não deixe de orar em tempo nenhum, não deixe de orar de forma nenhuma. Então olha só, a dica para você: escolha uma hora determinada para que você vá para o seu lugar, Mateus 6,6, né? Vai para o lugar, para o quarto, esconde no quarto, para você possa orar com o Senhor. Você tire um lugar, né? Tire uma hora e tire um lugar. Sabe, que um lugar que seja um lugar único. Eu lembro quando eu estava fazendo uma pós-graduação em comportamento humano, eu lembro que o professor falou o seguinte:
Sabe para onde você tem que ir para você ler, para você criar hábito de ler? Sabe, dona Geni? Para o lugar mais incômodo da sua casa, para o lugar menos confortável. Eu olhei aqui, mas como assim para o lugar menos confortável? Você não pode pegar numa poltrona lindona, grandona, se acomodar dela e começar a ler. Você vai dormir. Você não pode ler a Bíblia deitado na sua cama, meu irmão. Você vai dormir. Infelizmente. Você não pode deitar no sofá, aquele sofazão grandão seu, e falar, eu vou ficar aqui e vou ler. Estou falando que não pode, irmãos, assim, vocês me entendem. Mas você precisa procurar um lugar que ele seja propício para aquilo. Um lugar que seja bom para aquilo. O seu quarto é o melhor lugar. A Bíblia já diz. O seu quarto é o melhor lugar para isso. O meu lugar é na sala. Eu vou para a sala, no sofá, e eu faço isso que eu disse para vocês lá, no escuro, né? Quando eu vou orar no escuro, eu ligo uma luzinha, lá não tem uma luzinha, ligo uma luzinha para poder ler. Certo? Ache um lugar, ache uma hora. Outro ponto, eu coloquei aqui, ó. Tenha disciplina. Sabe o que é ter disciplina? Disciplina é o seguinte: você, amanhã, segunda-feira, todos nós vamos levantar cedo e vamos para o trabalho, não vamos? Por quê? Porque nós somos disciplinados, não é? Porque alguém vai me cobrar, porque alguém vai me mandar embora se eu não for, porque as contas vão vencer e eu não vou ter dinheiro para pagar se eu não trabalhar. É isso, não é? É um monte de coisas. Agora pense comigo, dona Geni, se eu falasse assim para a senhora, ó, eu falo para ela, mas pode ser para qualquer um, tá? Dona Geni, se a partir de hoje é dia 19 de novembro, até 19 de novembro do ano que vem, todos os dias do ano, eu quero que a senhora esteja aqui na igreja, 6 horas da manhã, a senhora vai orar das 6 até as 7, e no final desse um ano eu vou depositar na sua conta 10 milhões de reais. Quem viria? Todos os dias. Levante a mão, seja sincero. Todos os dias. A dona Geni não sabe se viria, não. Irmãos, eu viria. Só porque, olha só para você. Dona Geni. Não. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Ter a sua vida transformada, ter a sua saúde restaurada, ter a paz dentro da sua casa, vale menos do que 10 milhões de reais? Vale ou não? Exato. A Bíblia tem muitas outras promessas muito melhores que 10 milhões de reais, irmãos. Muito melhores. Eu falo isso, eu estou falando, eu quero 10 milhões, gente, toda hora que eu quero. Se alguém tiver sobrando aí, pode mandar para mim. Eu dou o Pix agora, pode mandar, não tem problema nenhum. Mas eu estou dizendo que nós temos muitas coisas na Bíblia, muitas promessas dentro da Bíblia, muito melhores do que 10 milhões de reais, e nós só precisamos buscar o Senhor de todo o coração. É do mesmo jeito, meu irmão. Eu faço um acordo com qualquer um de vocês que está aqui, de qualquer outro que nos vê qualquer dia. Todo o que tiver no seu coração, o maior desejo do seu coração, se você fizer isso todos os dias, durante um ano, se no final desse ano o Senhor não te entregar nas suas mãos, eu entrego para você. Pode escolher aí, é um carro, é uma casa? Pode escolher. Se você fizer um trato com o Senhor verdadeiramente no seu coração, e você cumprir o que você está falando com o Senhor, buscar Ele de verdade, todos os dias, durante um ano, se o Senhor não ouvir a sua oração, meu irmão, se você for um carro, eu te dou os carros, faço com qualquer um. Mas nós só pensamos naquilo que é físico, às vezes só pensamos naquilo que é material, às vezes só pensamos naquilo que a gente consegue ver, e que é aquilo que satisfaz o meu coração. Se a gente continuar olhando aqui, ó, acho que eu vou voltar aqui, ó, no Jeremias 17, aí no 9, o coração do homem enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Irmãos, o problema nosso, eu falo nosso porque eu me incluo nessa, é porque nós somos de coração fraco demais. Eu falo assim, não fraco, quero dizer o seguinte: nós queremos apenas satisfazer o desejo do nosso coração, e falhamos miseravelmente em conhecer e reconhecer os planos de Deus para nossas vidas. Falhamos demais. Eu falo isso, irmãos, eu não estou
jogando uma pedra em vocês, não que estaria jogando primeiramente em mim, mas eu estou falando que nós, como seres humanos, nós somos falhos, porque nós queremos apenas aquilo que satisfaz momentaneamente, nós queremos só aquilo que satisfaz as nossas vontades, o nosso ego. A hora que eu falei dos 10 milhões da Eugenia, teve gente que riu, uma beleza, mas aí quando a gente fala, né, que a dona Geni uma vez, quando a gente fala que precisa sacrificar a nossa vontade, quando a gente fala que a gente precisa deixar a roda dos escarnecedores, quando a gente fala que nós precisamos deixar as nossas vontades, nós precisamos renunciar, quando nós falamos isso, parece que nós entristecemos o nosso coração, porque ele quer nos enganar, achando que bens materiais resolvem o vazio do nosso coração. Não resolve, não resolve. O pastor Ebiúba estava contando uma história esses dias, achei interessante, dizer que alguém lá foi consultar lá no psicólogo e falou que o cara não sabia o que fazia, porque o coração dele já não estava feliz, estava muita coisa triste. E ele falou: olha, eu não sei o que falar para esse homem, sabe o que eu vou falar com ele? Cara, vai no circo. Está tendo um circo aqui na cidade, que eu fui lá, eu ri 2 horas, um monte de coisa, o palhaço lá é o melhor de todos. E o cara virou para ele: você não está entendendo, aquele palhaço lá sou eu. Aquele palhaço lá que faz todo mundo rir, sou eu. Existe em nós hoje, irmãos, existe em nossas vidas hoje uma casca de coisa superficial. Existe em mim, às vezes existe em mim, às vezes existe em você, uma casca de coisas superficiais, que aparenta que está tudo bem, aparenta estar ótimo, que aparenta estarmos diante, né, das maravilhas que o Senhor tem feito por nós, e aquilo ali nos alegra, mas na verdade não. Na verdade tudo é muito raso. E o Senhor nos chama hoje, irmãos, para termos as nossas raízes, é profundidade, é alicerçar a nossa fé no Senhor, é buscar no Senhor o que Ele tem para nós, é buscar nele e somente nele aquilo que a nossa alma precisa. Nós não precisamos, irmãos, ficar procurando outras coisas. É necessário que cuidemos da nossa casa, é necessário que cuidemos da nossa família. Não, isso aqui não é nem, eu não quero nem entrar nesse mérito, porque não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos querer mais, nós precisamos almejar mais. Eu estava aqui há uns dias conversando com uma jovem, né, e eu falei com ela que uma frase, e ela falou comigo que não tinha vontade de buscar a Deus, que não tinha vontade de nada, que se chamasse ela para vir no culto era a mesma coisa que não, se chamasse ela para estar no lugar era a mesma coisa de nada. Eu falei para ela: sabe o que é o problema? É porque, olha só, se eu chego na sua casa, na hora do almoço, você está lá servindo o melhor banquete para a sua família, e eu te ofereço um prato de arroz com feijão, o que você vai falar para mim? Quero não. Não, arroz com feijão? Deus me livre. Agora eu pergunto para você, se você estivesse em uma situação de muita vulnerabilidade, em que você não tem nada, que você está num momento de muita dificuldade e amargura, e te apresenta um prato de arroz com feijão, o que você faz? Você pula naquele prato, parecendo que é a melhor comida de todas, porque, irmãos, não tem nada a ver com o que é oferecido para nós, sabia? Não tem nada a ver. Como? Exato, tem a ver com o que você tem se alimentado e da fome que você tem. Irmãos, depende da fome que você tem. Literalmente, a gente vê pastor Fabiano às vezes suar aqui na frente para que a igreja adore. E aí você está cheio, está com a barriga cheia, não sei de quê, mas às vezes está com a barriga cheia e não adora. E aí tem dia que o pastor Fabiano não precisa fazer nada, ele faz só tu. E já parece que está todo mundo faminto, porque depende da nossa fome, meu irmão. Depende de como nós chegamos, depende de quão faminto nós estamos pela presença de Deus. E aí eu vou voltar lá nas raízes. As raízes, por que elas vão cada vez mais fundo? Para encontrar a água. Para encontrar a água e ela beber daquela água para que tivesse vida. Aí tem um salmo que fala, né, assim como a corça suspira pelas águas, minha alma suspira pelo Senhor. Vocês sabem realmente o que o salmista estava dizendo naquela hora? Não tem nada a ver com sede. Sabia que não tem nada a ver com sede? Por que a corça suspirava, desejava, almejava a água? Vocês sabem? Alguém sabe? Porque a corça, quando está correndo, ela soa. E o suor dela cheira carne, cheira pecado. E o que ela faz? Ela joga-se dentro da água, para que a água esconda o cheiro do pecado dela.
A nossa alma tem que ansiar pela presença de Deus, como a corça anseia pelas águas, irmão, para esconder o quanto nós fedemos de pecado, para esconder o quanto nós somos podres. A palavra que diz, não sei o que estou dizendo, o quanto nós somos podres sem a presença de Deus, se nós não buscarmos ao Senhor com intensidade, se nós não quisermos, se a gente não estiver desesperado, como a corça está desesperada, nós vamos olhar para as circunstâncias e vamos ser, infelizmente, tragados. A corça, se a corça não corre, não tem, nossa, muitos anos eu pensei que a corça estava com sede e queria beber. Não, a corça queria correr e esconder o seu corpo do pecado, se esconder o seu cheiro de carne, o cheiro de pecado. E a nossa vida precisa ser assim, irmãos. Enquanto nós não estivermos repulsando, que o pecado não repulsar na nossa vida, nós vamos continuar andando como se nada tivesse acontecendo, e nós não vamos procurar as águas, nós não vamos nos aprofundar no Senhor, nós não vamos com intensidade, com desejo, buscar a presença de Deus. Irmãos, e o meu sonho, o meu desejo é que você seja verdadeiramente, eu falo você, mas primeiro eu, para que sejamos primeiro verdadeiramente enraizados. Irmãos, as dificuldades, uma palavra falada, ou às vezes uma palavra que não foi falada por você, às vezes o irmão passa perto de você. Irmãos, eu falo, se alguém passar por mim na rua e eu não cumprimentar, é porque eu não vi. Irmãos, a Sabrina briga comigo todos os dias. Ela passa perto de alguém, ela me dá fulano de tal, está te cumprimentando. Mas aonde? Eu não vejo, sabe? E às vezes eu fico morrendo de medo. Eu falo, Senhor, me dê uma visão panorâmica, me muda. Porque às vezes a gente passa, e o meu maior medo às vezes é passar perto de alguém e eu não ver literalmente esse alguém, e esse alguém falar, o Júlio não está olhando para mim. Eu tenho medo, de verdade. Eu peço a Deus, Deus, me ajuda. Porque tem pessoas que, quando não estão enraizadas, quem é enraizado, meu irmão, não tem nada com isso. Quem é enraizado de verdade não tem preocupação nenhuma com isso. Mas tem gente que ainda, tem pessoas que ainda não estão enraizadas. E nós precisamos enraizar para que isso não seja um problema. Para que às vezes uma palavra que o irmão falou, que às vezes não foi para mim, mas eu passei ali perto e ouvi, e falei, não, está falando de mim. Irmãos, nós somos crentes enraizados, que temos as nossas raízes junto ao ribeiro de águas, que nós não vamos falhar, que nós não vamos secar, que nem a poeira vai nos atrapalhar, e que nós daremos fruto todos os dias. É isso que você precisa ter no seu coração. Você precisa estar enraizado no Senhor. Amém? Então olha, os 2 pontos, estou faltando agora só mais um, vamos terminar. O segundo ponto, agora eu falo para você, o que fazer? É só para dar uma dica para vocês. Eu vou vai sair uma cartilha, vou fazer uma cartilhazinha e vou jogar lá no nosso grupo. Falar nisso, quem não estiver no grupo da igreja e quiser participar do grupo da igreja, é só falar comigo e eu vou colocar você lá, tá? Vai ser uma bênção. Colocar não, eu vou mandar o link para você entra lá. Amém? Olha, eu vou fazer uma cartilha. O que é que você vai fazer? O que é que nós vamos fazer dentro do nosso tempo de qualidade com Deus? Primeiro, nós vamos adorar a Deus. Irmãos, não vá para um tempo de devocional com o Senhor sem coração disposto a adorar o Senhor, a entregar para Ele uma adoração sincera, a entregar para Ele palavras de gratidão. A adoração, nós já aprendemos aqui, você que veio no seminário de adoração, você aprendeu. A adoração não quer dizer apenas louvores, mas inclui louvores. Inclui você cantar uma música para o Senhor, às vezes desafinado. Inclui você cantar uma música que você não sabe a letra dela toda, mas inclui o seu coração entregar ao Senhor. Outro ponto importante que você pode ter dentro do seu tempo de qualidade com Deus: leitura e meditação da palavra. Leitura e meditação. Você dentro do seu tempo. Irmãos, isso pode ser em 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, tempo que você tiver, tempo que você quiser começar. Outro ponto, intercessão. Meu irmão, interceder pelas outras pessoas. Você não sabe o bem que faz para o seu coração olhar para alguém, lembrar de alguém e falar: eu intercedo por aquela família, eu oro por aquela pessoa, eu oro por aquele lugar, eu oro pelaquela pessoa, por aquela família, por aquele irmão. Às vezes o irmão nem sabe que você está orando por ele, mas o Senhor está preparando um ambiente de guerra para você entrar em adoração, entrar em intercessão e o Senhor agir na vida daquele irmão. Você não faz ideia. Você às vezes, irmãos, tem o David Pouchu, ele tem um livrozinho, ele fala sobre oração, e ele fala que às vezes a gente se perde na oração porque a gente não sabe o que orar. Irmão, quando você não souber o que orar, começa a orar por mim, sabe? Começa a orar por mim.
Começa a orar aqui para essa igreja. Começa a lembrar do rostinho dos irmãos. Falar, vou orar para o irmão Renato. Vou orar para o irmão Vieira. Vou orar pela Elaine. Eu vou orar pelo John. Começa a lembrar do rostinho do povo. Irmãos, você tem tempo demais. Não consigo orar 5 minutos, porque parece que as palavras somem. Irmãos, comece a interceder pelo irmão. Comece a interceder por essa igreja. Comece a interceder pelos projetos que o Senhor tem dado para nós, que agora nós temos toda a liberdade para avançar e fazê-los acontecer. Ore pelo ministério de louvor. Ore pelas crianças. Ore pela intercessão. Ore pelas visitações. Ore pelas finanças da nossa igreja. Ore por toda a nossa casa. Tempo você tem. Às vezes vai lá, não consigo orar mais que 5 minutos porque some as palavras. Agora você não tem mais desculpa, irmão. Ora por mim. Ora muito. Outro ponto, declare palavras de bênçãos, declare o que a Bíblia tem para você, certo? Você deve declarar, falar com a sua boca, as coisas que você sabe da palavra de Deus. Júlio, mas eu não sei. Na cartilha, vou mandar também muitas promessas do Senhor para você, às vezes, pega lá, começa a ler. Senhor, eu quero orar pela minha família, quero orar pela minha casa, pelos meus filhos, irmãos, tem muita coisa para você orar. Então você tem adoração, você tem leitura da tua palavra, você tem, da palavra de Deus, né? Você tem a intercessão e você tem declaração de fé. Aí eu tenho uma coisa importante para dizer para vocês. Muita gente me pergunta, talvez pergunte para vocês também, onde que eu começo a ler a Bíblia? Esses dias uma pessoa perguntou para mim, Júlio, onde que eu começo a ler a Bíblia? Irmãos, a Bíblia, ela é uma carta de um noivo para uma noiva. De Gênesis a Apocalipse, a gente sabe que é Jesus sendo preparado como Redentor. Só que Velho Testamento e Novo Testamento são 2 alianças, né? Vocês lembram aqui, né? São 2 alianças, a velha aliança e a nova aliança. Um velho contrato e um novo contrato. Amém? Sabe qual que é a diferença do novo para o velho? O novo contrato, ele mostra as coisas do que ficou do velho contrato, certo? Tem coisas que ficou do velho contrato e tem coisas que saiu. Então o novo contrato, ele é como se fosse uma... Como é que é o nome técnico mesmo? Uma ratificação. Obrigado, Rafael. Uma ratificação do velho. Ele não invalida o velho, mas ele mostra o que... Por exemplo, você tem um contrato da sua casa. No primeiro ano o contrato fala que você vai pagar um salário de aluguel, por exemplo, né? Ou você vai receber um salário de aluguel. Aí você faz um segundo contrato ano que vem falando, não, agora não vai ser mais um salário não, continuam as mesmas cláusulas, mas essa aqui agora vai passar para ser 2. E aí essa aqui que falava que eu tinha que pagar, um exemplo, eu tinha que pagar a água e a luz para você, que estava incluso, agora não está mais não, você paga 2 e ainda paga a água e a luz. Ou seja, irmãos, o segundo contrato, ele só te mostra as mudanças que teve no outro, e te dá, né, as novas coisas que devem ser feitas. Então, se eu fosse indicar para você, para ler a Bíblia, comece pelo livro de João até Apocalipse, aí depois você volta em Mateus e vai até Apocalipse de novo. Aí depois você pode ir para o Velho Testamento. Aí você vai poder ler lá, que você vai pegar uma diretriz perfeita de como você vai ler a Bíblia. Comece em João até Apocalipse, volta em Mateus, lê até Apocalipse de novo, aí você está liberado para ir lá para o Velho Testamento, para se alegrar com as histórias muito legais que tem lá e que a gente vai ser encorajado por isso. Amém? Outro ponto importante, né? Eu quero que você saiba que uma coisa que vai acontecer, que acontece comigo e que pode acontecer com você, é que a gente, no meio do caminho, a gente começa a ficar desanimado. Sabe? A gente começa a ler a palavra, isso está indo muito bem, a gente está muito feliz, aí de repente isso é natural, porque infelizmente nós temos um adversário que ele vem contra você e ele vai tentar te impedir de continuar essa sua jornada com o Senhor. E aí o que você precisa fazer, meu irmão? Aí entra o segundo ponto, você precisa ter comunhão. Não dá para dizer que eu sou enraizado se eu não tenho comunhão aonde eu estou. Se nós não vivemos em comunhão aqui dentro da igreja, se nós não vivemos em comunhão lá no nosso GC, que vai mudar de nome o ano que vem, mas lá no nosso GC, se eu não tiver comunhão com os meus irmãos, a gente vai acabar perdendo oportunidade de crescer mais rápido, de enraizar mais rápido. Eu não estou dizendo que você precisa obrigatoriamente estar dentro de um GC, meu irmão. Eu gostaria que você tivesse, mas não obrigatoriamente, mas te dá a oportunidade de você crescer mais rápido, de você decolar mais rápido. Tem uma coisa aqui, ó. Achou aí, Rafael, a imagem?
Depois eu vou te mostrar onde está. Olha só, se você tiver, pense comigo, esse é um pensamento meu, viu, meu irmão? Se você discordar de mim, amém. Só não brigue comigo. Olha só. Olha só esse aviãozinho aqui. Pense comigo que esse avião tem 2 asas, né? Igual está lá. Você já viu o que acontece quando uma dessas turbinas desliga? O que acontece com o avião quando uma das turbinas desliga? Alguém sabe o que acontece? Teoricamente, vou falar teoricamente primeiro, tá? Depois teoricamente esse avião vai começar a fazer isso só, entrar em espiral. Por quê? Ele só tem velocidade de um lado. E aí ele pensa, quando você pensa você empurrar uma coisa, você tem 2 coisas empurrando. Aí você começa a empurrar de uma só, ele começa a entrar em espiral. O que pode acontecer na nossa vida, meu irmão, se nós negligenciarmos estar em comunhão? Podemos perder uma das nossas turbinas. E quando a gente perde uma das nossas turbinas, a tendência é que a gente fique ali, né? Vou ficar só no teórico, não vou falar que ninguém vai cair não, mas vamos ficar na teoria que a gente vai começar a rodar em espiral. Agora, se tudo estiver funcionando bem, meu irmão, é só preparar para o voo, é só preparar para a gente avançar. Então pense a sua vida espiritual como se fosse um aviãozinho. E esse aviãozinho, ele precisa estar com a sua vida com Deus, com a sua vida em oração, santidade e a sua vida em comunhão, porque ela vai fazer você entrar num plano de voo e você vai avançar e vai ter um lugar alto para você poder viver. Então saiba que isso é importantíssimo. E eu gostaria muito, meu irmão, que você se esforçasse, a gente já falou aqui, né? Se esforçasse um pouco mais para você estar envolvido nas coisas do Senhor. Se esforçasse para você estar mais. Tem uma fala que eu falei, acho que foi para Elane. Elane, quero muito estar próximo de vocês. Falei com ela, quero muito mesmo, mas como que eu vou estar próximo? A gente tem que usar as oportunidades que a gente tem de estar junto na igreja, de estar junto nas atividades da igreja, fazer uma visita para ela e ela fazer uma visita para mim, eu ia até ela via até mim, né? Nós estávamos dentro das reuniões, né? Tá nas redes, a rede de sexta-feira dos casais, meu irmão, foi maravilhoso, foi muito bom, foi muito bom mesmo. Nós temos agora a próxima sexta-feira a rede dos teens, está aí os jovens, os adolescentes, vocês já estão convidados, né, para vir aí, trazer os seus teens. É muito bom que vivamos em união. A Bíblia fala que ó quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união. Então as suas raízes, irmãos, elas só vão aprofundar cada vez mais quando você tem o seu tempo com Deus, quando você dá a importância devida para Deus, quando você tira tempo para Deus e que você tira tempo também para estar com seus irmãos. É um desejo que nós temos no nosso coração muito grande. Porque, irmãos, pensa comigo. É o que a Bíblia fala de suportar-vos uns aos outros. Não é suportar porque o cara é chato demais, eu só suporto. Não, é suportar, é de dar o braço, é de estar junto, é de caminhar lado a lado, para que quando uma dificuldade venha, irmão, se a dificuldade vir te empurrar, se você estiver alicerçado, enraizado, de mãos dadas com a congregação, irmãos, muito dificilmente aquilo vai te abalar a ponto de deixar você prostrado. Vai te abalar? Claro que às vezes alguma coisa vai te deixar triste, vai te deixar chateado, pensando que poderia ser diferente, mas aquilo não vai te derrubar. As dificuldades financeiras não vão te derrubar, as dificuldades, né, emocionais não vão te abalar, as críticas não vão te abalar, o desejo de coisas mundanas, elas não vão te abalar, porque você estará vivendo um tempo novo com os santos dessa igreja. Então quero que você saiba e que você coloque no seu coração, para que você seja enraizado, você precisa fazer algo que você ainda não fez. Irmãos, eu preciso de verdade, né? Agora é um pedido do meu coração. Eu preciso de verdade que nós sejamos enraizados a ponto de estarmos firmados como uma árvore frondosa, grandiosa, que os ninhos, que os passarinhos possam vir fazer seus ninhos, que os animais, né? Vocês entendem, que os animais possam vir fazer casa e fazer morada, porque nós somos fortes, alicerçados e temos uma temos uma árvore frondosa para receber aqueles que o Senhor tem que trazer para nós. Eu disse ao Senhor, eu tenho orado ao Senhor, porque nós seremos, dentro dessa cidade, uma igreja que vai ajudar a nossa sociedade. Só que a gente só ajuda quando a gente
tem algo para oferecer, né? A gente só vai conseguir ajudar, a gente só vai conseguir cuidar bem dessa cidade quando estivermos enraizados. E é uma coisa que eu falei para o Senhor, baseado na própria palavra de Deus, né? O Senhor dá a cada lugar, o Senhor dá o número de pessoas de acordo com a capacidade que temos de administrar. Lembra lá da parábola dos talentos? A um deu 1, 2 e a outro deu 5, conforme cada um tinha a capacidade de administrar. Se eu quero ver essas cadeiras todas cheias, eu tenho certeza que você também quer. Se você quer ver este lugar precisar ser expandido, se você quiser ver a gente ter que fazer mais de um culto por dia, nós precisamos estar enraizado. Você precisa estar enraizado. Você precisa saber quem você é em Cristo e aonde você está e aonde você quer chegar. Amém? Coloque isso no seu coração. As raízes do Senhor, as suas raízes precisam estar no Senhor, do Senhor e para o Senhor. Só quero ler aqui com você. Tem que abrir aqui, né? Abra sua Bíblia comigo, e se você quiser, se você for bom de endereço, Hebreus 10. Acho que é 10:22. 10:22. Olha só. A Bíblia diz assim, portanto, acheguemos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, que tendo o coração aspergido para purificar das consciências culpada e do nosso corpo lavado com água, sem duvidar, manteremos inabalável a confissão da vossa presença, enquanto faz a promessa que é fiel. Quem fez a promessa é fiel, perdão. E consideremos uns aos outros para que nos encorajamos a manifestações do amor fraternal e nas boas obras. Irmãos, última coisa que eu quero pedir para você. Seja você uma pessoa que encoraje as outras pessoas a estarem firmadas no Senhor. Seja uma pessoa que se preocupe com os irmãos. Seja você uma pessoa que se preocupe com aquele irmão que todos os dias senta do seu lado e hoje ele não está. Cadê ele? Né? Você não precisa ficar preocupado, né? Não vir no culto em um dia não é problema. Mas eu falo assim, aquele cara sumiu, você não viu ele mais. Você precisa encorajar, você precisa dar testemunho. Inclusive, dona Geni, eu quero fazer, talvez no próximo dia que eu ministrar, acho que é dia 3, eu quero fazer aqui um momento para nós darmos os nossos testemunhos. Você tem testemunho da sua vida que eu tenho certeza. Todos nós temos testemunhos. E o testemunho que você tem, ele vai servir para encorajar outras pessoas. Ele vai servir para que outras pessoas olhem e falem, olha, aquela situação é muito parecida com a minha. E se Deus fez aquilo na vida deles, pode fazer na minha. E fará na minha. Então eu quero fazer isso, quero trazer, pedir, eu tenho testemunhos, quero que você prepare para que você testemunhe, para que você seja um agente de encorajamento para as outras pessoas. Você tem condições de encorajar o coração de outras pessoas a serem gratas, a serem fiéis e a serem pessoas permanentes no Senhor. Amém? Queria convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus, para que nós possamos orar nessa noite. Nós estamos enraizados no Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que você está enraizado. Você tem uma raiz profunda, uma raiz que lá embaixo, ela se aproxima das raízes das outras raízes. E a gente pode ver, a palmeira, que a Bíblia cita muito, a palmeira. As raízes das palmeiras, elas se entrelaçam umas com as outras. Sabiam? Elas se entrelaçam. E às vezes, vamos imaginar que tem aqui 10 palmeiras, e o rio está passando aqui na primeira. Todas as 10 são alimentadas, porque as raízes de uma entre as outras se comunicam. As raízes de uma e as outras, elas são entrelaçadas a ponto de uma levar lá para a última, que às vezes está lá triste e fraquinha. Então, meu irmão, você enraizado, você firme no seu propósito, você ajuda aqueles que porventura possam estar necessitando de um pouco mais de alimento da palavra. Então existe, além de tudo, uma responsabilidade para você. Você, como filho de Deus, você enraizado, você ajuda outros a estarem enraizados. E coloque isso no seu coração como alegria. Se alegre em saber que há uma responsabilidade sobre você. Sabe, você que é
dessa casa, saiba que você tem responsabilidade pela pessoa que está do seu lado. Você é responsável por orar por ela, você é responsável em encorajá-la, você é responsável em suportá-la, em ajudá-la, em trazer a esperança ao coração dela. Nós estávamos falando ontem, nós precisamos trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Às vezes algo que aconteceu com você vai dar esperança para o outro que porventura pode estar acontecendo com outro que está vivendo em um momento de dificuldade. A sua coragem, a sua fé, a sua raiz vai fazer com que outros também estejam firmes. Amém? Você tem a capacidade de influenciar outras pessoas. Feche seus olhos em nome de Jesus, eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, sabemos, ó Pai, que o Senhor nos preparou para este tempo, nos enraizou, Senhor, neste lugar, nesta igreja, nesta cidade. O Senhor nos enraizou para que nós possamos entender que o Senhor pode transformar a nossa realidade. O Senhor pode transformar os nossos hábitos. O Senhor pode transformar, Senhor, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. O Senhor pode mudar as circunstâncias das nossas vidas, nos fazendo, Senhor, mais firmes, nos fazendo, Senhor, inabaláveis, porque nós estamos alicerçados no Senhor. Nós somos como aquele homem, Pai, como aquele homem que temos as nossas raízes plantadas juntos ao ribeiro, e nós recebemos do Senhor, recebemos para entregar a outros, recebemos para dar a outros, recebemos para encorajar a outros, e recebemos, ó Pai, para permanecermos firmes e inabaláveis diante de dificuldades, diante de coisas, diante de situações, diante, ó Pai, de situações que possam tirar a nossa fé, tentar tirar a nossa fé, de situações que possam tentar mudar o nosso foco. Nós estamos no Senhor, e diante do Senhor estabelecemos as nossas raízes, no Senhor restabelecemos o nosso chamado, no Senhor reestabelecemos o que o Senhor tem para nós, e o que o Senhor tem para esta cidade, e o que o Senhor tem para esta geração. Senhor, eu te louvo e eu te agradeço por cada família que aqui está. Senhor, cada um que está aqui representado, cada família que o Senhor trouxe para que possam ser encorajados, trouxe para que eles possam ser livres de culpa, livres, ó Pai, de transgressões, livres, ó Pai, de dificuldades, que eles possam saber que neste lugar nós criamos raízes para encorajarmos uns aos outros, para que nós possamos, ó Pai, seguir e prevalecer no Senhor em todo o tempo e também fora do tempo, Senhor. Eu quero te agradecer, te louvar e te declarar, Senhor, o Rei da nossa vida, o Rei da nossa cidade, o Rei da nossa saúde, o Rei das nossas provisões, o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Queria que você pode sentar um minutinho. Nós já estamos finalizando. Eu só quero agradecer a Mari e a outra moça, que eu não sei o nome. É a Júlia. É a Ana Júlia? Ai, meu Deus do céu, essas moças crescem demais. É a Ana Júlia. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Hã? É a Mari. A Mari eu vi que era a Mari. De longe, precisando usar óculos. Mas eu quero agradecer vocês pela presença de vocês, pela visita. Sabe que essa casa está aberta para vocês, né? Ao Vinícius. É Vinícius? Rapaz aqui? É? Nossa. João Gabriel, também seja bem-vindo em nome de Jesus. Que o Senhor seja na vida de vocês. A vocês da casa, continuem sempre sendo bem-vindos em nome de Jesus. Irmãos, essa semana nós temos a nossa programação. Amanhã tem reunião, amanhã tem oração, tem intercessão. Na quarta-feira nós temos um GC lá na minha casa. Como eu disse, já comecei a dizer, nós teremos outros GCs a partir... Eu estava pensando, Rafael, a gente vai fazer a partir de janeiro. A partir de janeiro a gente vai fazer alguns outros pontos. E não mudou, eu preciso de novos pontos de GC para a gente poder avançar e conquistar essa cidade. Amém? É terça, quarta é futsal. Falei quarta? Perdão, irmãos, esquece, é terça. Terça-feira temos o GC lá em casa, quarta-feira é o futsal. Quinta é culto, você também está convidado para estar aqui. Quinta-feira é culto de Quintas de Glória, vai estar uma bênção, já declaro em nome de Jesus. Sexta-feira, como eu disse, é Rede dos Teens, viu, Bela? Chama aí seu irmão, traz seu irmão. As irmãs estão convidadas também para estar aqui na quinta, o João também está convidado. E no domingo nós temos culto. E aí, nós vamos fazer, irmãos, coloque na sua agenda. Deixa eu ver que dia. Acho que é dia 9.
Dia 9 de dezembro, vai dar no sábado. Amém? Está todo mundo aqui, né? Ninguém vai viajar não, né? É a aula ainda. Dia 9, sábado, nós vamos fazer uma vigília aqui na igreja. Nós vamos fazer, né? Estava falando com o pastor Fabiano, nós vamos fazer horas e horas e horas de adoração. Nós vamos ter aqui uns 4 ministros para revezar com o pastor Fabiano, para a gente poder ficar aqui muitas horas adorando ao Senhor. Nós vamos ter a oração, claro, nós vamos ter louvores, muitos louvores, muita glória, muito fogo do Senhor, palavras, né? Eu vou convidar alguns irmãos para a gente dar palavrinhas intercaladas de 5 minutinhos, para que a gente possa fazer do dia 9 um dia cheio de glória. Amém? Já coloca no seu coração, daqui a pouquinho vai trazer, vou fazer uma arte. Só preciso de uma foto do pastor Fabiano, assim que eu conseguir, eu vou mandar a arte. Vai ficar uma bênção, vai ser uma bênção e você está convidado. Dia 9 de dezembro, sábado, nós vamos fazer um culto louvorzão, uma adoração, vigília aqui na igreja, das 7 horas até a hora que Deus permitir. Não tem hora para acabar. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu abençoo vocês em nome de Jesus. Quero agradecer, mais uma vez a presença de vocês e saibam que nós estamos aqui para caminhar junto com vocês no que for preciso. Amém? Sejam abençoados em nome de Jesus, que a glória, a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre vocês, sobre nós. Amém? Se você não abraçou todo mundo, se não deu tempo, aproveita. Está no tempo ainda.